Olá. Hoje não tem aquele vento forte. Eu vou conseguir falar com mais tranquilidade. Foi preciso uma pandemia mundial. Acho que é meio redundante. Mas foi preciso que o mundo todo mergulhasse nesse caos de pandemia para que o capitalismo selvagem perdesse as suas máscaras. Nós temos que usar máscaras agora. Mas o capitalismo selvagem ficou desmascarado. O que a gente está vendo hoje pelo mundo é uma agonia do capitalismo, como se ele dissesse: se os trabalhadores ficarem em casa se protegendo do vírus, o capitalismo morre, né? O capitalismo ele não tem como se manter sem a força de trabalho, que é explorada, que é mal paga, que não é reconhecida, né? Aí eu pergunto, se fosse tão bom esse sistema capitalista selvagem, as pessoas poderiam ficar em casa tranquilamente, né? Teriam uma reserva de dinheiro, as empresas também teriam uma reserva, tudo se acalmaria e todo mundo poderia ficar em isolamento o tempo necessário para evitar uma contaminação maior. Mas o desespero que a gente vê de algumas empresas, de alguns empresários, aqui no Rio Grande do Sul, empresários de ônibus, empresas de ônibus que são milionárias, empresas milionárias que faturam horrores, dizendo que vão falir. Mais uma semana e eles vão falir. Mas o que é isso? Que tipo de sistema é esse? Onde empresas milionárias não aguentam uma semana? Não aguentam uma semana de turbulência e vão falir? Bom, isso também serviu para que a gente visse quem são as verdadeiras pessoas ou países, quem são os verdadeiros países que estão ajudando, que estão fazendo a sua parte, né? Nesse momento global de pandemia, de necessidades médicas e tudo mais. Aqui no Brasil é o MST, doando alimentos orgânicos em cestas básicas, fazendo álcool gel, aquele 70%. O MST, né, tão xingado e achincalhado por tantos, né? Pessoas que não têm pingo de noção dizem que o MST é um bando de vagabundos. É o MST que está doando alimentos, que está doando álcool gel, que está fabricando álcool gel, né? E no mundo, o que a gente vê? Os médicos cubanos maravilhosos sendo levados e indo para a Itália, indo para a Europa, entrando em contato com os médicos chineses, trocando experiências, e a própria China, né, doando respiradores, doando máscaras e levando os seus médicos chineses, levando a sua experiência para o resto do mundo. Então, e o império, né, aquela coisa que suga toda a energia vital do planeta, o império pirateando, interceptando as cargas que vão para, até as cargas de máscaras e respiradores que viriam para o Brasil, roubando, na verdade, né? Interceptando, pegando, desviando as cargas, impedindo que as suas empresas fabriquem para outros países. Então, e no Twitter, uma pessoa que eu sigo, um médico que eu sigo, não vou citar o nome dele aqui porque eu não falei para ele que eu iria fazer esse vídeo, mas eu vou só dar essa informação. Ele é médico e ele dizendo que amigos médicos dele foram convidados, né? Convidados pelos Estados Unidos, provavelmente via embaixada, não sei como, via conselho de medicina, com propostas milionárias para os médicos brasileiros irem para lá. Ou seja, aqui. Ou seja, ao invés de mandarem médicos para os lugares afetados, claro, eles agora são um dos lugares mais afetados, mas tirar médicos dos outros países,
tirar médicos dos outros países é um pouco demais, né? É um pouco de canalice demais. No momento onde todos estão no mesmo barco, né? Um momento de se ajudar. Mas enfim, o império não ajuda ninguém, né? O império só suga. Se for para mudar de dono agora, então que seja mesmo que venham os chineses, porque esse que está aí, esse imperador que está aí, não vale um tostão furado. Fiquem bem, fiquem em casa, usem as máscaras se precisarem sair. Não se esqueçam. Eu trabalho com pedidos, trabalho com... Eu não tenho mais pedido também, então a gente precisa se reorganizar, a gente precisa se reestruturar, a gente precisa começar a ver o mundo de outra forma e colocar como prioridade estar vivo, né? Nós precisamos sobreviver, precisamos estar vivos, não adianta a gente ficar pensando no trabalho, no dinheiro, no isso, no aquilo, se a gente não estiver vivo, né? Não, de dentro de um caixão a gente não vai faturar, a gente não vai ter pedido, a gente não vai fazer mais nada, né? Desencarnados, nós não vamos fazer mais nada. Então a nossa tarefa é continuarmos aqui, batalhando, lutando, cada um do seu jeito, mas tendo a responsabilidade para com a nossa vida e para com a vida das outras pessoas, né? Eu fico muito triste de ver pessoas menosprezando, desdenhando e não levando a sério tudo isso que a gente está vivendo. É isso. Vamos lá, vamos continuar. E outra coisa, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho o ritmo dos vídeos que eu coloco aqui, até porque para minha cabeça tá fazendo bem, não sei se para vocês também, mas enfim, eu vou atolar um pouquinho mais a quantidade de vídeos. Eu colocava sempre só 2 por semana, eu vou aumentar um pouquinho, em função mesmo da quarentena, em função de estar com muito mais tempo livre e eu preciso criar algumas coisas para ficar mais tranquila. Fiquem bem. Até a próxima.